Deus está infinitamente acima e distinto de tudo que existe, de todos os anjos, de todos os homens, de todo o cosmos, de toda a imensidão do universo. Isso aqui é um claro rechaço ao paganismo que dizia que Deus está presente em tudo. Deus é a natureza, Deus é a árvore, Deus é o cosmos, Deus é o sol, Deus é a lua. Não, o nosso Deus é santo. Ele é absolutamente exaltado acima de tudo que Ele criou, porque no fim das contas, não passa de criatura. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Uma boa noite a todos. Os irmãos podem se assentar. Ou melhor, peço desculpas, fiquem em pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 6. É um texto bastante conhecido. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8, diz o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, esse texto é bastante conhecido, como eu disse, mas eu gostaria de trazer novamente as lições que nós podemos aprender da parte de Deus com essa experiência sobrenatural do profeta Isaías, né? Uma visão da glória de Deus, um despertamento espiritual e o chamado do profeta. Irmãos, antes de falar sobre a mensagem em si, eu gostaria de tratar com os irmãos, apenas a título de introdução, a respeito do próprio profeta Isaías. O profeta Isaías começou seu ministério no ano 740 a.C., exatamente no ano em que morreu o rei Uzias, como fala no primeiro versículo. O profeta Isaías, diferente de muitos profetas, ele não veio de uma origem humilde, não veio do campo, não veio das montanhas, não era pastor, não era agricultor, mas ele era um homem da alta sociedade. A origem de Isaías era uma origem nobre, ele era um aristocrata. E ele era um homem erudito, um homem muito versado no conhecimento da palavra de Deus e da literatura de uma forma geral. Tanto que o livro do profeta Isaías é um livro rico no seu vocabulário. E o contexto do profeta Isaías, do seu ministério, é o seguinte: no capítulo 1, versículo 1, fala que a palavra de Deus veio ao profeta Isaías no reinado dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O ministério dele começou nos anos 740 e terminou no ano 686 a.C., ou seja, durou cerca de 55 anos. E esse versículo, o primeiro do capítulo 6, que trata do ano da morte do rei Uzias, ele revela muito sobre a situação em que Israel, ou melhor, o reino de Judá vivia. O reino de Israel, inicialmente composto pelas 12 tribos, foi dividido alguns séculos atrás. E
o reino do sul, que era o reino de Judá, ficou apenas 2 tribos, e no reino do norte ficou com 10 tribos. Então, Isaías profetiza para o reino do sul, que era a tribo de Judá e a tribo de Simeão. E o rei Uzias era um rei, conhecido pelos seus grandes feitos. O rei Uzias era um homem de Deus, um homem temente a Deus, e que fez grandes realizações no campo comercial, militar, político. Mas a sociedade de Judá, nesse tempo, passou por uma grande decadência espiritual e moral, apesar de toda a prosperidade que havia naquele reino. E é nesse contexto que Isaías começa a profetizar. Um contexto em que aparentemente as coisas iam bem, mas na verdade tudo ia muito mal. Por trás da superfície, da aparente prosperidade, havia opressão, havia injustiça, havia uma vida hedonista por parte do povo e uma religiosidade falsa, somente manifestada formalmente nos cultos. Não era uma espiritualidade real. E nesse contexto, no ano em que morre o rei Uzias, e que consequentemente há uma grande instabilidade política, visto que a morte de um rei era sempre um tempo de grande incerteza, é nesse tempo que o profeta Isaías tem uma visão magnífica. A visão de Isaías é muito clara, Ele viu o próprio Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Essa visão é uma teofania, ou seja, uma manifestação visível do Deus invisível. Porque Deus, Ele é espírito. Ele não é como nós, preso num corpo. A palavra de Deus diz que em Timóteo, capítulo 5, diz que o nosso Deus habita em luz inacessível, o qual nenhum homem jamais viu e nem é capaz de ver. Mas Deus, pela sua soberania, manifesta uma pequena fração da sua glória, do seu poder, da sua majestade, da sua santidade a Isaías. E essa teofania, ela tinha basicamente 4 objetivos. Primeiro, era revelar a si mesmo, revelar os seus atributos a Isaías, as qualidades desse Deus, em nome de quem ele profetizava. Segundo, revelar ao profeta quem ele era de verdade, purificá-lo e chamá-lo ao ministério. Então, irmãos, a visão começa com o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E isso é muito revelador sobre dos atributos de Deus, que é a sua soberania. Trono é a expressão de poder, de soberania, de reinado e de julgamento. Deus se revela a Isaías, no meio de toda essa crise nacional, como o soberano, como o rei, como aquele que governa. E ele não apenas governa, ele está alto e acima de tudo e de todos. O Senhor Deus é soberano, é a primeira coisa que nós aprendemos aqui. O Senhor reina absoluto sobre tudo e sobre todos. Jó disse: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Daniel também, toda a palavra de Deus fala sobre isso. O Salmo 45 diz o seguinte, versículo 6, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O cetro de equidade é o cetro do teu reino. Salmo 47, versículo 8, Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. O nosso Deus é soberano, irmãos. Ele governa absolutamente todos os aspectos da nossa existência, do universo. Desde a criação, quando Ele criou tudo pelo poder da sua palavra. Ele continua governando, sustentando pela providência divina a nossa vida, o cosmos, o universo, toda a vida, o nosso respirar. Nada disso é automático, nada disso é banal. Na verdade, há um poder sobrenatural que sustenta todas as coisas, que dirige todas as coisas conforme a vontade dele. O Salmo 115, versículo 3 diz o seguinte: nos céus está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. E é assim que Deus se revela. O trono de Deus é revelado no livro de Apocalipse mais de 30 vezes. No capítulo 4, há uma descrição gloriosa de Deus assentado no trono, reinando e dirigindo a história. E no capítulo 20, já no final de Apocalipse, fala sobre o grande trono branco.
o trono do juízo final. Então, o nosso Deus é rei e é juiz. E continua a palavra dizendo: as abas de suas vestes enchiam o templo. As abas de suas vestes são a orla, é apenas a cauda do manto real. Essa expressão referenda à realeza de Deus, à majestade de Deus. As vestes de um rei, elas não só eram magníficas, gloriosas e belas, mas elas também eram extremamente longas. E Deus se revela nessa visão para Isaías dessa forma, referenciando que ele é, na verdade, ele é o verdadeiro rei de Israel. Ele é o verdadeiro rei das nações. E desde já, irmão, podemos fazer uma aplicação muito óbvia disso, porque o nosso Deus não mudou. E quando nós olhamos para o quadro da nossa nação, nós não vemos uma situação muito diferente do reino de Judá. Conforme eu vou seguir com os irmãos aqui, era um tempo de crise nacional, tempo de injustiça, tempo que as leis eram violadas, tempos em que tiranos se levantaram, tempos de uma sociedade corrupta e de uma igreja igualmente corrompida. E, no entanto, Deus se revela a Isaías e continua mostrando pelos serafins que estavam por cima dele. Vejam o versículo 2. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. Os serafins são mencionados apenas nessa passagem bíblica. Em nenhum outro texto da Bíblia você vai achar a expressão serafim. Eles estavam tão perto de Deus, tão perto de Deus. Eram criaturas celestiais, puras e sem pecado, mas elas não tinham o direito de olhar para Deus diretamente. Tamanha era a glória desse Deus. As asas ofuscavam o brilho da glória de Deus e manifestavam uma reverência para com esse Deus. E os seus pés cobertos também indicavam modéstia, humildade e a sua insignificância diante desse Deus magnífico. E esses serafins faziam um clamor. E esse clamor era de apenas uma frase: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Observe, irmãos, que os serafins proclamavam esse atributo magnífico de Deus, a sua santidade, não uma, não 2, mas 3 vezes. Por que eles repetiam 3 vezes? Era com um objetivo muito claro, de realçar, de dar visibilidade ao fato de que Deus é absolutamente santo, e acima de tudo, Ele é santo. É um superlativo, é o único atributo de Deus, irmãos, na Bíblia que é repetido 3 vezes. Se você procurar na Bíblia, você não vê Deus... a palavra dizendo que Deus é amor 3 vezes, ou que Ele é poderoso 3 vezes, ou que Ele é justo 3 vezes, ou que Ele é fiel 3 vezes. Mas Ele repete 3 vezes que o Senhor é santo. E o que vem a ser santidade, ou ser santo? Santo significa separado. É um atributo divino que expressa a sua total distinção de todas as suas criaturas, de todos os seres que foram criados, de todo o universo. Deus está infinitamente acima e distinto de tudo que existe, de todos os anjos, de todos os homens, de todo o cosmos, de toda a imensidão do universo. Isso aqui é um claro rechaço ao paganismo que dizia que Deus está presente em tudo. Deus é a natureza, Deus é a árvore, Deus é o cosmos, Deus é o sol, Deus é a lua. Não, o nosso Deus é santo. Ele é absolutamente exaltado acima de tudo que Ele criou, porque no fim das contas, não passa de criatura. E, em segundo lugar, a santidade de Deus significa que Ele está completamente separado da corrupção moral das suas criaturas, sobretudo a nossa, como seres humanos. O nosso Deus não pode pecar, irmãos. Ele não pode ser contaminado pelo pecado. Ele não pode ser tolerante ao pecado. Não pode ser conivente ao pecado. Não pode ser atingido pelo pecado. Nesse sentido, irmãos, somente o nosso Deus é santo. Ele tem a santidade em si, o atributo perfeito, magnífico dele. Olha o que diz em Abacuque, capítulo 1, versículo 13.
Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. 1 João 5, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. No Apocalipse 15, versículo 4, diz o seguinte: quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Porque tu somente és santo. Somente Ele, irmãos, é infinitamente e imutavelmente santo. O escritor e pastor A.W. Pink faz a seguinte referência sobre a santidade de Deus. Ele diz o seguinte, que em Deus se acha a soma total de todas as excelências morais. Ele é pureza absoluta, que nem mesmo a sombra do pecado mancha. A santidade é a excelência propriamente dita da natureza divina. O grande Deus é majestoso em santidade. Irmãos, a santidade é a virtude divina que dá beleza ao Senhor. E nós vamos ver mais no texto que todos os atributos de Deus são permeados pela sua santidade. A justiça de Deus é santa, o poder de Deus é santo, a sua onisciência é santa, a sua onipotência é santa, a sua ira é santa, tudo que envolve Deus está permeado pela santidade. Essa pureza absoluta moral que Deus tem. E por que eu estou insistindo tanto nisso, irmãos? Porque me parece que há da parte da igreja evangélica e no mundo ocidental hoje uma grande ignorância a respeito de quem é Deus de verdade. E esse erro não é um erro banal. Esse erro tem levado milhões de evangélicos a uma vida espiritualmente arruinada, a uma vida de pecado, uma vida de fraqueza espiritual constante, uma vida de incredulidade, de murmurações, uma vida de fé limitada porque não conhecem os atributos de Deus. O nosso Deus, no entanto, Ele zela pela sua santidade. Quando Jesus falou, santificado seja o teu nome, é a oração do Pai Nosso. Nós oramos isso a vida toda e não entendemos o que significa a santidade de Deus. O que o nosso Senhor Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, ao pedirmos a Deus que o nome dele seja santificado, significa que é um pedido para que Deus zele pela santidade do seu nome. Deus é santo em absolutamente todas as coisas. Deus é absolutamente santo em seus mandamentos, em suas obras, em suas palavras. E mais, Deus nos chama para sermos participantes dessa santidade. E continuando, no versículo 4 diz que as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. As bases do limiar, em outras traduções, diz que são os umbrais das portas, ou batente das portas. A presença de Deus era tão magnífica, era tão poderosa, que até mesmo as estruturas do templo começaram a chacoalhar na presença de Deus, e a casa se encheu de fumaça. Era uma fumaça típica do juízo divino, da ira divina. E é a partir disso que no versículo 5, Isaías diz: ai de mim, eu estou perdido. Depois dessa visão magnífica da glória de Deus, da santidade divina, do poder, da majestade soberana do Senhor, ele cai em si. Ele não fala nada sobre Deus. Ele não ficou extasiado com a beleza da formosura da santidade divina, mas ele olha para si. Isso é incrível. A visão de Deus, irmãos, fez Isaías perceber quem ele realmente era. E é interessante que Isaías, diferentemente de outros profetas, ele iniciou o seu ofício antes de ser chamado por Deus. Porque o chamado só vem no capítulo 6. Enquanto nos capítulos de 1 a 5 ele já estava sendo o profeta de Deus, o porta-voz da mensagem de Deus, para expor o pecado da nação. Quando nós lemos no capítulo 1, e eu recomendo muito aos irmãos que leiam esse capítulo 1, do 1 ao 5, o próprio Deus entra em juízo, como uma sessão de tribunal com o seu povo. E Isaías é o verdadeiro promotor de justiça, acusando Israel de inúmeros pecados. Ele chega a dizer que o boi conhece um dono, um jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas o meu povo não me entende, não me conhece, não tem conhecimento.
Irmãos, a lição para nós é muito óbvia, sabe? Você precisa se questionar nessa noite se você verdadeiramente conhece o Deus a quem busca. Porque muitas vezes o que nós vemos, irmãos, nas igrejas, nas nossas vidas, as pessoas ao nosso redor, em nós mesmos, nos nossos cultos, as atitudes não parecem refletir a grandeza desse Deus a quem estamos servindo, a quem estamos adorando, e em cujo nome estamos reunidos nessa noite. E Isaías, é interessante que ele, apesar de ser usado por Deus para profetizar contra a nação, contra o povo desobediente, ele não era capaz de enxergar os seus próprios pecados. No capítulo 5, ele profere um juízo condenatório contra a nação através de 6 ais. 6 vezes ele repete a palavra ai, no capítulo 5, e ele vai dizendo qual o motivo. O primeiro que ele fala é a ganância dos ricos que expropriavam as pequenas propriedades dos pobres. A bebedice, que evidencia a corrupção social, a frouxidão moral, o hedonismo, uma vida voltada aos prazeres. O terceiro ai era contra aqueles que zombavam de Deus, que blasfemavam, realmente proferiam palavras de zombaria contra Deus. O quarto ai era para a inversão dos valores morais. Não é o que nós vemos hoje, chamando o mal de bem, o bem de mal, o certo de errado, o errado de certo. A luz virou trevas, as trevas viram luz. Ele também condena o orgulho e a soberba. E por último, ele condena novamente a bebedice, simbolizando os prazeres. E ainda o suborno e a perversão da justiça, onde o justo era condenado e o perverso era justificado. No entanto, quando ele vê o Senhor, o Todo-Poderoso, sentado nesse trono de glória, ele enxerga a si mesmo. E ele profere o 7º ai. E esse 7º ai não era contra a nação, não era contra ninguém, mas contra ele próprio. Ele diz, ai de mim, eu estou perdido, estou condenado. Irmãos, nós nos enganamos demais sobre nós mesmos. Essa palavra, irmãos, falou muito forte ao meu coração, porque nós damos muita evidência aos grandes pecados, e por vezes não atentamos que a santidade de Deus permeia até mesmo palavras que nós julgamos ser inocentes. Atitudes pequenas, uma curtida em rede social, uma piada, um sentimento, um desejo. Nós somente podemos, irmãos, conhecer o Senhor verdadeiramente quando contemplarmos a visão gloriosa de Deus, assim como Isaías contemplou. Ele era totalmente ignorante a respeito da sua própria pecaminosidade. E muitas vezes, irmãos, essa é a nossa realidade, nós não nos enxergamos como verdadeiramente somos. Irmãos, e precisamos, em vista disso, contemplar a santidade de Deus, contemplar a majestade e a glória de Deus. Sabe? E é interessante que isso não acontece uma vez apenas na Bíblia. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro, no capítulo 5 da pesca maravilhosa, capítulo 5 de Lucas, ele tinha pescado a noite toda, vocês já conhecem a história, e eles não conseguiram apanhar nenhum peixe, e Jesus deu uma ordem, e apenas com uma ordem, eles enchem a rede de peixes, né, a ponto do barco quase ir a pique, e Pedro, vendo aquilo, ele ficou constrangido com a sua pecaminosidade. Ele fala, Senhor, retira-te de mim. Ele se prostra diante do Senhor. Ele fala, Senhor, retira-te de mim porque eu sou pecador. Mas o Senhor disse para ele, não temas. O Senhor nos atrai para Ele nessa noite, para expor o nosso pecado, não diante uns dos outros, porque Isaías estava a sós com Deus nesse momento, e Deus quer ter o a sós dele contigo, assim como no passado, porque você contemplando o Senhor, você não precisará ouvir palavras, a própria presença de Deus vai te constranger, com respeito àquilo que ofende a santidade dEle. E o texto não para por aí, porque como nós vimos aqui no versículo 6, fala que um dos serafins voou para o profeta e trazia na mão uma brasa viva que ele tirou do altar com uma tenaz. Essas duas figuras, brasa viva e altar,
e ela remete expressamente ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Essa visão simbólica não foi por acaso, porque os sacrifícios do Antigo Testamento funcionavam da segunda forma. Quando uma pessoa pecava contra Deus, quando a nação pecava, um cordeiro era sacrificado no altar, ele era imolado, ele era queimado, e a sua carne era completamente queimada até que virasse brasas incandescentes. E foi isso que aconteceu. O cordeiro sacrificial, carbonizado, pelas chamas, tocou a boca de Isaías. E isso aqui é claramente uma referência profética para o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. A expiação do nosso pecado por meio do nosso Senhor. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E veja que no versículo 7, ele fala que o serafim diz para Isaías: ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Observe que Isaías não fez nada, ele apenas confessou a sua iniquidade, quem ele era. Mais do que o que ele fazia, a sua identidade. Ele viu que ele não era melhor do que aquele povo que ele condenava. Vocês estão entendendo, irmãos? Irmãos, nós não somos melhores do que as pessoas que muitas vezes nós julgamos. Não somos, irmãos. E quando eu olho para mim, olho para o estado da igreja, na nossa nação, eu temo que nós ainda iremos ver dias muito difíceis. Porque a dureza de coração parece que prevalece no meio das pessoas. Não propriamente as do mundo, mas as da igreja, assim como no meio do povo de Deus na antiga aliança. Sabe? E Isaías, no entanto, ele teve a sensibilidade de reconhecer quem ele era. E pela graça de Deus, ele foi perdoado. Um ato divino perdoou o pecado dele. E Cristo é o Cordeiro de Deus que hoje pode tirar o pecado da tua vida, pode expiar a tua culpa e perdoar você, e te dar um propósito de vida maior do que apenas viver em prol de prazeres, ou de uma satisfação, ou de conquistas materiais, ou em busca de bênçãos, da satisfação de necessidades. Vejam, irmãos, que a revelação de Deus para Isaías foi assombrosa, foi terrível. Ele caiu em completo desespero. Mas essa revelação divina não foi para condenar Isaías, mas para trazer ele ao arrependimento. E assim é conosco. Deus tem nos trazido, nos trouxe hoje, para que nós sejamos assombrados pela santidade divina, pela absoluta santidade divina, que não pode ser conivente com o pecado, nem com a menor mancha de maldade, um pensamento mais breve e impuro. O Senhor está vendo. O furto, tem uma moeda aqui de 25 centavos, irmãos. Ninguém viu essa moeda aqui. Eu posso colocar essa moeda aqui no bolso, não vale nada, mas para Deus vale alguma coisa, porque mais do que o que você faz é o que está no teu coração, o desejo de tomar para si o que não é seu. E continuando a palavra de Deus, veja o versículo 8. Deus não apenas purifica Isaías do seu pecado, mas o chama para uma missão. Até então, Deus não havia dito nada. E depois disso tudo, o versículo diz depois disso, ou seja, depois da visão de Deus, do conhecimento de Deus, do seu arrependimento e da sua purificação, o Senhor fala: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O nós é uma clara referência à pluralidade divina. O nosso Deus é um Deus trino, por isso que ele fala nós. E o significado e a aplicação desse versículo são muito claros, irmãos. Como Deus chamou Isaías, ele nos chama para sermos os seus mensageiros, os seus embaixadores, os seus porta-vozes. Esse é um grande mistério, irmãos, que até hoje eu confesso que às vezes é difícil de entender. Como que um Deus absolutamente perfeito, que não pode suportar o mal, conta com pessoas como eu e você, pecadoras, nascidas em rebelião contra Deus, e mesmo conhecendo a verdade, tantas vezes caímos e desobedecemos ao Senhor, viramos as costas para Deus, e no entanto, Ele nos chama para sermos participantes do seu reino.
da sua obra, do seu plano. Como pode? Deus levanta homens pecadores para cumprir os seus propósitos santos, cumprir a sua vontade. Deus sempre fez isso e faz ainda hoje. Fez comigo e quer fazer com você. Outra verdade que nós deveríamos aprender nesse texto é que ninguém deve se alistar no exército de Deus sem ser chamado e sem um arrependimento. Servir a Deus requer muito mais do que servir a instituições humanas, requer muito mais do que talentos, muito mais do que dons e habilidades naturais. Servir ao Senhor dos exércitos, exige o arrependimento, exige um verdadeiro chamado. E não é possível atender um chamado para servir sem primeiro atender um chamado de arrependimento e de fé. Isso vale para todos, não vale apenas para o pregador. Vale para o diácono, vale para o ministério de louvor, vale para o irmão que limpa a igreja, vale para qualquer chamado, para qualquer ministério. O Senhor nos chama ao arrependimento e à purificação. Deus não rejeitou o profeta pelo seu pecado, mas era necessário que ele passasse por isso, para que ele pudesse vivenciar o grande plano de Deus. E eu não sei se vocês sabem, talvez muitos não saibam, que o ministério de Isaías, antes da visão e depois da visão, foi completamente diferente, ainda que sendo usado por Deus. Quando Isaías atende o chamado de Deus, o seu ministério assume uma proporção muito maior, porque ele recebeu revelações muito grandiosas sobre o futuro. Ele não apenas mais condenava o pecado do seu povo, mas ele profetizou sobre o futuro de Israel, sobre o exílio, que aconteceu mais de 100 anos depois. Profetizou sobre o rei Ciro, quando o rei Ciro sequer existia. Ele chamou Ciro pelo nome. Isso é maravilhoso, isso é magnífico. Um homem que vai nascer 100 anos depois pelo nome, só o Senhor pode fazer isso. E muito mais do que isso, o profeta Isaías é chamado profeta messiânico e o profeta evangélico, porque ele traz de uma forma maravilhosa e mais do que todos os outros profetas, as boas novas da redenção do pecador mediante Jesus Cristo. Nós conhecemos tantas palavras que falam sobre o servo do Senhor, né, como diz no capítulo 53, que diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si. Nós os reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías escreveu isso aproximadamente 700 anos antes de Cristo. E essa palavra se referia ao próprio Senhor e se cumpriu na pessoa dele. E muitas outras palavras se cumpriram, que não convém explicitar aqui. Isaías não era melhor do que eu e você. Os tempos mudaram. Deus já não se revela mais hoje como no passado. Não porque Ele não possa fazer, mas porque Deus tem só a maneira de agir em cada momento, em cada tempo da história. Mas Deus deixou um testemunho poderoso para nós, que é tão digno de crédito quanto as palavras que Isaías disse no seu tempo, que é essa palavra. Essa palavra foi miraculosamente preservada por 2000 anos. Foi perseguida, foi zombada, foi desacreditada por inúmeras pessoas, mas elas pereceram e o Evangelho continua de pé. A verdade de Deus continua de pé. Sabe? E para encerrar a mensagem, eu quero perguntar para você, qual é o sentido da tua vida? Qual o propósito para o qual você tem vivido hoje? Você vive apenas para si? Para realizar seus objetivos? Cumprir suas metas? Dedicando seu coração a coisas que não te darão a felicidade que você busca, não te darão a paz e a segurança que você necessita e que só em Deus você vai obter? Deus te chama para ser alguém relevante no seu reino, na sua obra. Deus não quer que você seja apenas um espectador da vida, vivendo como todo mundo, sabe?
Observe, irmãos, as redes sociais hoje, elas são muito reveladoras de quem somos e do que nós prezamos e do que nós valorizamos. A maioria das pessoas vive apenas para si e elas expõem isso nas suas redes sociais, né? É o que se espera das pessoas do mundo que não conhecem o Senhor. Mas quando nós observamos nossas vidas como crentes, o que nós colocamos na rede social, muitas vezes não é muito diferente do que está lá. O que nós curtimos não é muito diferente do que as pessoas do mundo curtem. Porque o nosso coração está nessas coisas. O nosso coração não está no alto. Não está nessa visão magnífica que Isaías teve e nós podemos ter por fé. Por fé. Como que nós conhecemos a Deus da mesma forma que Isaías conheceu? Pela palavra lida, ministrada, pela oração. Talvez você pense, poxa, um livro, eu queria ver o Senhor como Isaías viu. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você ler a palavra de Deus com atenção, você vai observar que a maioria das pessoas que viu a glória de Deus não se arrependeu. Para mim, parece uma loucura, mas o povo de Israel saiu do Egito, eles viram sinais inacreditáveis, coisas majestosas, absurdas. O poder de Deus era manifestado 24 horas por dia, durante 40 anos, e aquele povo não se arrependeu. Jesus ressuscitou os mortos, curou enfermos, levantou paralíticos, curou cegos, operou sinais e maravilhas, mas ele disse que ele amaldiçoou a cidade de Cafarnaum, porque eles não se arrependeram. E ele chegou a dizer que se em Sodoma tivessem sido feitos os sinais que viram ali, eles teriam se arrependido e Sodoma estaria de pé até hoje. Então, irmãos, não pensem vocês que nós somos menos privilegiados que Isaías. Até porque o tempo que Isaías vivia, nós não havia a graça de Deus na plenitude que é hoje. O sacrifício de Cristo ainda era visto de longe, mas nós temos hoje esse pleno acesso ao santuário de Deus pelo sangue do Cordeiro. Por isso, irmãos, a palavra do Senhor é muito clara hoje, que você busque ao Senhor, busque conhecer a Deus, os seus atributos, a sua santidade, a sua glória, a sua soberania, e se submeta ao chamado dele, se arrependa, se coloque diante da luz do Eterno, que ele vai vasculhar os cantos mais obscuros da tua alma, e a santidade de Deus vai te tomar de uma forma tão grande, que mesmo o pensamento mais breve, um sentimento, vai te causar constrangimento, porque você vai saber que o Senhor que habita em você, aquele cujos olhos são como chama de fogo, Ele está te contemplando. Irmãos, vamos nos colocar de pé. Eu creio que já falei o suficiente. Eu gostaria de orar com os irmãos.